Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje, continuando aqui nosso estudo no direito das obrigações, vamos falar sobre a responsabilização pela deterioração na obrigação de entregar, a nossa aula de número 10. Acompanha aí com a gente. Meus amigos, bom, olha só, primeiro é preciso nós relembrarmos algo que já foi falado agora nas aulas anteriores aí. Quando nós falamos da obrigação de dar, nós falamos que esse verbo dar, ele pode querer dizer duas ações, tá? Duas outras ações. A obrigação de dar tanto pode ser uma obrigação de entregar, como também pode querer dizer uma obrigação de restituir, ok? Então, quando alguém fala, olha, alguém tem a obrigação de dar alguma coisa, você pode perguntar, mas essa obrigação de dar seria uma obrigação de entregar ou uma obrigação de restituir? Bom, nós já estudamos sobre isso, se você recordar, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, que nós inclusive demos o exemplo dos contratos de mútuo e comodato, em que no final o mutuário é obrigado a entregar a coisa e o comodatário é obrigado a restituir a coisa, a devolver a coisa, tá? É importante vocês saberem que nós estamos ainda aqui na obrigação de entregar. Tá? Mas não vamos falar da perda total, nós vamos falar da responsabilização pela perda parcial na obrigação de entregar a coisa. Bom, meus amigos, então responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa na obrigação de dar coisa certa. Veja bem, primeiro vamos relembrar os princípios, porque é importante, vamos aplicar eles em todas as aulas, então sempre estarei relembrando esses princípios. Sempre que houver culpa, haverá direito à indenização por perdas e danos. Então, pessoal, sempre que houver culpa, haverá a possibilidade da parte que foi prejudicada pleitear, então, indenização por perdas e danos. Tá? Sempre que tiver culpa, haverá indenização por perdas e danos. Professor, que culpa é essa? Não é a culpa igual no penal, não. Tá? Aqui no direito das obrigações, essa culpa ela abrange tanto a culpa no sentido stricto sensu, que seria a pessoa quando ela não tem a vontade de praticar o ato, mas ela age por imprudência, imperícia ou negligência. Como aqui também quer dizer o dolo, a vontade, tá? A vontade direcionada a uma determinada conduta. Então essa culpa aqui é a culpa no sentido lato sensu, ok? Então culpa no sentido lato sensu. Nós falamos também do princípio do res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. Esse princípio aqui, a regra que ocorrerá é essa. Se não houver nenhuma disposição diferente no contrato, a coisa, então, perderá para o dono. E essa perda aqui, ó, esse perece aqui, tanto pode ser uma perda total quanto uma perda parcial. Quando a perda for total, nós chamamos de destruição. Quando a perda for parcial, chamamos de deterioração. Também já falamos sobre isso aqui, se não me engano, na aula 8. Falamos sobre 7 ou 8, nós falamos sobre a diferença da perda parcial e da perda total. Okay? Esse perece aqui, tanto quer dizer uma como outra. Outro princípio, a coisa melhora ou acresce para o dono. Ou seja, falamos também que como existe o ônus, o perigo de perder para o dono, também pode ter o bônus dele receber ou acrescer essa coisa também para ele. Então tem na balança aí você vai ter o risco, o dono vai ter o risco, mas também ele pode ter a vantagem aqui no acréscimo da coisa. Tá? Então nós falamos que por isso, pessoal, que é importante saber aqui se o bem está com o devedor ou se ele está com o credor, se foi já feita a tradição ou não, porque a coisa perece para o dono ou melhora ou acresce para o dono. Estamos falando, pessoal, agora da deterioração, tá? A perda parcial. Nós já falamos sobre a destruição nas aulas anteriores, já falamos sobre a destruição, a responsabilidade pela destruição. Hoje nós vamos falar sobre a deterioração. Como que se resolve nesse caso em que a coisa sofre uma perda parcial? Tanto quando não tem culpa do devedor, quanto tem culpa do devedor. Como é que se resolve isso? Vamos lá. Primeiro artigo 235. Ele diz assim: deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. Veja bem, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ele está falando deteriorada a coisa, ou seja, ele está falando aqui que a coisa, ele não sofreu uma perda total, não houve uma destruição, houve uma deterioração, uma perda parcial. Tá? Ele não perdeu em si a sua substância, ele continua podendo ter utilidade, ele tem utilidade, só que ele não tem mais houve uma depreciação do valor dele. Tá? Então a deterioração da coisa aqui é nesse sentido.
Aí ele vem dizendo, não sendo o devedor culpado, já falamos, essa culpa no sentido lato sensu, tanto a culpa no sentido estrito sensu, que seria a pessoa não querer a perda, mas ele agir com imprudência, imperícia ou negligência, como também o dolo. Aí continua. Poderá o credor resolver a obrigação. Já falamos também, vamos repetir, para quem está pegando aula aqui nesse ponto. Resolver a obrigação significa pôr fim na obrigação, tá? Ou seja, poderá o credor. Como ele fala assim, ó, poderá o credor resolver a obrigação é pôr fim às obrigações, tá? Pôr fim à obrigação. Aqui, quando falamos poderá o credor, você já está observando que a faculdade cabe ao credor. O credor é que vai poder, então, escolher se ele resolve a obrigação ou, olha aqui, ou aceitar a coisa. E ele aceitando a coisa, vai ser abatido do seu preço o valor que perdeu. Ou seja, se ele optar por aceitar essa coisa, ele vai receber essa coisa, mas vai ter que ter o abatimento do valor referente à perda. Tá? Isso por quê? Porque quem vai sofrer a perda vai ser o devedor. Porque o devedor, a coisa se perdeu e ainda estava com o devedor. Então, aplica-se o princípio do res perit domino. Eu vou colocar o exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Que aí fica tranquilo de se entender. Olha só. Vamos supor aqui, se o credor adquire um cavalo para a corrida. Então, vamos colocar aqui um devedor, do outro lado o credor. O devedor aqui, nós vamos colocar uma linha divisória, tá? Dizer que tem uma fazenda do lado do devedor e a fazenda do credor. O cavalo está aqui, tá? Esse cavalo aqui é o objeto da obrigação. Esse semovente, então, seria o objeto da negociação. Esse semovente é um cavalo de corrida que foi vendido ao credor pelo valor de R$80 mil. 80 mil reais. Vamos supor que o credor foi lá, pagou os R$80 mil ao devedor, tá? E o devedor da obrigação de entregar o cavalo, estou falando aqui da obrigação de entregar, tá? Vamos supor que a obrigação de pagar, que é aquela obrigação que vem do credor para o devedor, já foi satisfeita. Ou seja, o credor já pagou os 80 mil para o devedor. O devedor, então, tem a obrigação de entregar o semovente ao credor. Muito bem, aí vamos seguir lá. Se o credor adquire um cavalo para a corrida e o animal vem a contrair moléstia que o impede de competir, servindo apenas para a reprodução. Então, olha só, ainda quando o cavalo estava com o devedor, ele vem adquirir uma moléstia que faz com que ele perca, por exemplo, vamos pôr aqui uma moléstia, né? Contra uma moléstia aqui, por exemplo, uma doença respiratória, que faz com que o cavalo, então, vai perder aquela característica de ser um cavalo de corrida, ele corre muito e logo fica cansado em decorrência dessa doença, ok? Mas ele ainda continua sendo um cavalo reprodutor, ele tinha duas qualidades nele, ele era um cavalo de corrida e um cavalo reprodutor. Mas em decorrência dele ter adquirido essa doença ainda quando estava com o devedor, ele passa então a ter uma depreciação, ou seja, esse cavalo de corrida que valeu 80 mil reais, ele vai valer menos agora, ou seja, houve uma deterioração, houve uma perda parcial do valor do bem. O que acontece? O credor, ele pode, então, resolver a obrigação, né? Ou seja, ou abater o preço do reprodutor, ou seja, aceitá-lo no valor de 60 mil. Vamos supor que o cavalo, por ele não ser mais cavalo de corrida, mas continuar podendo ser um cavalo reprodutor, ele tem um preço de mercado de 60 mil. Houve um abatimento, perceba, em decorrência de quê? Em decorrência da moléstia contraída no semovente ali enquanto estava com o devedor. Aí você fala, professor, então tá, o credor tem duas opções. Ou ele resolve a obrigação, ou então abate o preço se ele quiser receber o cavalo, sim. Aí você pergunta, professor, mas você não falou que ele tinha recebido os 80 mil? Anteriormente já tinha sido cumprida a obrigação de pagar pelo credor? Já. Então, nesse caso, se resolver a obrigação, se for resolvida a obrigação, quanto que o devedor deve devolver para o credor? Se o credor optar por resolver, por extinguir as obrigações, extinguir a obrigação, o que acontece? O devedor vai ficar com o cavalo, com o semovente ali, né, com a doença, o cavalo ali, e o devedor tem que devolver os 80 mil reais. Para o credor, resolveu a obrigação, devolveu os 80 mil. E você fala, professor, e se o credor optar por ficar com o cavalo? Se ele optar por ficar com o cavalo, então vai se abater o preço do cavalo de corrida. Ou seja, o devedor vai ter que entregar o cavalo e entregar o valor de 20 mil reais, devolver 20 mil reais do valor que foi adiantado, que foi pago, do valor que foi pago à vista lá dos 80 mil. Ok? Então perceba aqui que a depender da opção do credor, você vai ter duas respostas diferentes para esse questionamento aqui, para esse negócio jurídico.
ok? Vamos para outro exemplo, igual a esse aqui, semelhante a esse, para vocês entenderem. Ainda continuando aqui no artigo 235. Veja bem, meus amigos. Aqui estamos ainda quando o devedor não tem culpa pela perda, tá? Aqui nós estamos ainda na parte em que ocorre a deterioração, a perda parcial, mas não houve culpa do devedor. Vamos lá. Suponha que o devedor aqui vende para o credor um automóvel. Aí você fala, poxa, professor, legal. Qual o valor desse automóvel, professor? 60 mil reais. O valor de mercado dele, 60 mil, foi vendido por 60 mil. O credor foi lá e pagou os 60 mil. Ou seja, a obrigação de pagar, aquela que vem ali do lado do credor para o devedor, essa obrigação de pagar foi satisfeita. O credor foi lá e pagou os 60 mil reais. Tranquilo. Ficou do devedor entregar o carro, vamos supor, daqui 3 dias o devedor ficou dele lá entregar o carro para o credor. Tudo bem, professor. Então, quer dizer que a obrigação de entregar ficou postergada, ficou marcada para uma data posterior? Sim, mas o credor já passou 60 mil reais. Pronto. Ocorre, pessoal, que no dia que o credor foi entregar o carro, já estava indo entregar o carro, vamos supor, no mesmo dia que ele foi entregar, nesse terceiro dia, quando o devedor vai entregar o carro, ele está cruzando lá, passando no cruzamento, está passando por um cruzamento normal, na velocidade normal, ok? O sinal estava aberto para ele. Vem uma outra pessoa, né, no cruzamento ali, avança o sinal vermelho e bate no carro. Com a batida que teve nesse carro, esse carro aqui, ele sofreu uma depreciação, ou seja, o carro deteriorado, em decorrência dessa batida, ele custa 52 mil reais, porque vai se gastar aí 8 mil reais para fazer o conserto. Então, olha só, aí eu pergunto para você, vou fazer as perguntas. Primeiro, houve uma perda total ou uma perda parcial do bem? Aí você fala, pessoal, não, houve uma perda parcial, houve uma deterioração, ou seja, o carro continua podendo ser usado, o carro normal, certo? Não houve uma perda de sua substância, então não houve uma destruição, houve uma deterioração. Segunda pergunta, foi por culpa ou foi sem culpa do devedor? Aí você fala, professor, foi sem culpa. Pelo relato que você disse aí, ele estava no cruzamento na velocidade normal, passando o sinal verde, uma pessoa que vinha passando no cruzamento também, na perpendicular, ele avançou o sinal e bateu no carro. Ou seja, não houve nenhuma culpa do devedor nesse caso. Então perceba, pela deterioração do bem, não houve culpa do devedor. Mas quem vai sofrer a perda disso aqui? O devedor. Aplicação de qual princípio? Res perit domino. A coisa perece para o dono. Tá, não houve culpa. Como que resolvemos? Aqui do artigo 235. Então o credor, aí chega o devedor lá com o carro para o credor olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com o carro? Não, eu estava vindo aqui para te entregar o carro bateu ali, né? Bateu, e como é que bateu, a pessoa veio, bateu no carro aqui, e não foi culpa minha, outra pessoa bateu, o devedor falando para o credor, né? Aí o credor fala, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? Nosso contrato foi só verbal. Bom, vai se resolver da seguinte forma. O credor ele pode optar, primeiro, por resolver a obrigação. Ele fala, não, eu não vou ficar com o carro. O carro bateu, eu não vou ficar com o carro. Se ele quiser resolver a obrigação, o devedor, então, vai ter que devolver para ele o quê? Os 60 mil reais que ele pagou à vista. Okay? Vai ter que devolver. O devedor volta para casa com o carro, imagine assim, o devedor volta para casa com o carro deteriorado, mas o devedor entrega para ele ali os 60 mil reais. Né? Devolve para ele os 60 mil reais. Isso significa, pessoal, resolver a obrigação. Resolve-se a obrigação. Essa é a primeira opção do credor. Segunda opção do credor, além de resolver a obrigação nesse sentido, ele pode também aceitar a coisa abatido o preço. Então, veja bem, ele pode aceitar o veículo nesse valor de 52 mil. Fala, não, eu vou pegar o carro, mesmo eu vou ficar com o carro. Mas olha só, houve uma perda parcial, esse carro não vale mais 60 mil, ele vale agora 52 mil. Se ele optar por aceitar o carro com esse valor depreciado, o devedor deve devolver quanto para ele? O devedor, então, deve devolver para ele 8 mil reais. Ok? Por quê? Porque quem sofre a perda é o devedor, em aplicação do princípio do res perit domino. Perceba que quando houve a depreciação, quem estava na propriedade ainda era o devedor, porque ainda não havia ocorrido ainda a tradição, a entrega do bem móvel, no caso aqui o veículo. Aproveitando, e se você fala assim, professor, e se o devedor já tivesse entregue o carro, tá? Entregou o carro,
Ou seja, vamos voltar aqui. O credor deu 60 mil para o devedor pegou 60 mil, ficou de ser entregue o carro daqui 3 dias, daí no terceiro dia o devedor vai lá e entrega o carro intacto, tranquilo, certinho, cumpre sua obrigação de entregar. Pronto. Aí você fala, aí, pessoal, aconteceu? Bom, aconteceu que cumpriram, cada um cumpriu sua obrigação no contrato, o contrato está encerrado, em decorrência do cumprimento da obrigação. Aí você fala, professor, mas e aí? E aí é o seguinte, vamos supor que o credor está indo embora com o carro, e o carro, então, alguém vem, atravessa, passa ali no cruzamento, cruza e bate nele. Ora, pessoal, se houve a perda parcial, né, depois de já ter ocorrido aqui a finalização do contrato, acontece que o proprietário agora já é o credor, já tinha ocorrido a tradição, ou seja, essa depreciação então vai ser do credor. Ah, pessoa, que interessante. Então, quer dizer que se o bem houve uma deterioração antes da tradição, estando ainda na propriedade do devedor, quem vai sofrer a perda parcial será o devedor, a implicação do princípio do res perit domino. Sim, não houve culpa dele. Aí você fala, professor, e se já houve a tradição da coisa, né, e depois a coisa vem a perecer parcialmente ou totalmente, estando com o credor, quem vai sofrer a perda agora é o credor, porque é ele que é o dono? Sim, em aplicação do princípio do res perit domino. Então, por isso que eu falei lá atrás, nas aulas anteriores, que é importante você saber quem é o dono para se aplicar, então, essa perda. Saber se a perda é do credor ou do devedor. Ok? Isso aqui vale tanto para a perda total quanto para a perda parcial. E aí, você pergunta, professor, e se houver culpa do devedor? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 236, acompanha a leitura comigo. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, tanto em um caso como no outro, indenização por perdas e danos. Ele está dizendo assim, se houve culpa do devedor, e essa culpa aqui no sentido lato sensu, ou seja, culpa ou dolo, havendo culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar no estado que se acha a coisa, mas aí só que é o seguinte, qualquer um desses dois casos, ele pode reclamar perdas e danos. Por que ele pode reclamar indenização por perdas e danos? Porque houve culpa do devedor. Aí é aquele outro princípio. Sempre que houver culpa, haverá a possibilidade do prejudicado pleitear indenização por perdas e danos. Ou seja, sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Ok? Tranquilo. Vamos fazer o exemplo aqui para ficar mais claro, meus amigos. Devedor, credor. O devedor, então, vendeu... Vamos pôr aquela mesma situação, né? O devedor vendeu um carro aí por 60 mil reais para o credor. O credor foi lá e pagou os 60 mil reais para ele e ficou ajustado que daí uma semana o devedor ia então entregar o carro para o credor. Tranquilo. Foi já cumprida a obrigação de pagar, falta cumprir a obrigação de entregar o veículo. Pronto. O que acontece é o seguinte, o devedor então, ele está indo, passou uma semana, vamos pôr assim, vamos pôr que ele está, durante essa semana ele resolve andar com o carro. No meio desse inteirinho aí, nessa semana ele resolve andar com o carro. Está passando ali por um cruzamento numa velocidade muito alta. Ele vem, atravessa o sinal vermelho e bate o carro. Pronto, ele vai lá e bate o carro. Esse carro sofreu uma depreciação aqui, uma deterioração, ou seja, agora ele só vale 54 mil. Aí você fala, aí agora eu vou te fazer as perguntas. Primeiro, houve perda total ou parcial? Perda parcial. Ou seja, houve uma deterioração do veículo. Houve uma depreciação do veículo, do valor do veículo, em decorrência da batida. Segunda pergunta. Foi com culpa, foi por culpa ou foi sem culpa do devedor? Você fala, professor, você relatou que o devedor estava andando com o carro a uma alta velocidade e ultrapassou um sinal vermelho. Então houve culpa do devedor. Ele foi imprudente a dirigir na velocidade alta e também foi imprudente ao atravessar o sinal vermelho. Ou seja, essa deterioração foi por culpa do devedor. Tá? Essa perda foi por culpa do devedor. Então nós aplicamos o 236 do Código Civil. O que o credor poderá... Bom, aí passa uma semana, chega o devedor lá com o carro, né, batido e fala para o credor. Olha, felizmente, eu realmente assumo aqui que eu atravessei um sinal vermelho, bati o carro. Então tá aqui o carro. Como é que nós vamos resolver isso? O credor diz, bom, o que o credor pode fazer de acordo com 236? Ele pode exigir o equivalente. Aí você fala, pessoal, o equivalente aqui é o valor do carro depreciado ou é o valor do carro total? O valor do carro total, ele não pagou 60 mil lá atrás, então o equivalente é o quê? 60 mil.
Ele pode exigir os 60 mil, que é o valor equivalente ao veículo, ou ele pode também aceitar o veículo no carro, no estado que se encontra, deteriorado. Tá? Aí você fala, professor, mas aí se ele aceitar o carro nesse valor deteriorado de 54 mil, o devedor deve entregar algum valor para ele? Deve. Deve entregar quanto para ele? 6 mil reais. Deve entregar então para ele 6 mil reais, porque o credor havia pago à vista lá atrás 60 mil. Se houve uma depreciação de 54 por culpa do devedor, tá? Continua sendo aplicando isso aqui o princípio do res perit domino, ou seja, ele tem que entregar 6 mil reais para o credor. Mas, gente, qualquer opção que o credor fizer, de receber o equivalente de 60 mil, ou também de receber o carro deteriorado, mais os 6 mil reais, qualquer um desses dois casos, ele pode, além disso aqui, ainda exigir do devedor as perdas e danos. Por quê? Porque houve culpa do devedor para a depreciação do bem. Sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Então, olha, sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Então, resolve-se dessa forma. Ou seja, ele escolhendo o equivalente ou ele escolhendo o bem deteriorado, ele ainda vai poder exigir, além disso, perdas e danos. Então, o credor vai poder exigir o equivalente, falar assim, ó, pode voltar com o seu carro, quero 60 mil meu de volta, ele devolve 60 mil e mais as perdas e danos que ele fizer prova. Ou então ele pode falar, não, eu vou ficar com o carro, você me dá mais 6 mil, que a depreciação é sua, ocorreu quando estava com você, e mais as perdas e danos. Ok? Aí você fala, professor, e se o bem vem a deteriorar depois já estando com o credor? Essa deterioração ocorre quando está com o credor, já depois de ocorrer a tradição. Aí nesse caso, pelo mesmo aplicação do princípio de que a coisa perece para o dono, res perit domino, pela aplicação desse mesmo princípio, quem vai sofrer a depreciação será o credor. Isso aí tanto faz se ele é com culpa, se é sem culpa, ou seja, qualquer coisa que acontecer dali, da tradição para frente, a responsabilidade pela perda, tanto parcial como total, é do credor. O devedor ele vai ter o risco até o momento da tradição, até o momento da entrega do bem imóvel. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Outra questão que eu queria falar, acesse nosso blog, tem a lista lá de todas as aulas. Inscreva-se aqui no nosso canal, ok? Também. Dê um like aí pra gente também, dê um gostei, para a gente poder divulgar bastante esses materiais que eu estou colocando e ajudar outros colegas, a gente fazer esse estudo em grupo aqui, juntos, né? E, no mais, eu queria deixar um grande abraço para vocês e nós nos vemos então na próxima aula. Fiquem com Deus.